Boa noite a todos. Vamos aguardar a Fabiola. Boa noite, José Aldo. Acabei me perdendo no horário. Boa Era noite. 11h05, né? 7h55. Chegamos, já vamos dando continuidade. Doutor Rui, doutor como é que Rui. está você? Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Estamos aqui, Então vamos né? lá. Estamos aqui com mais um programa Além do Divã. Né? Gostaria de parabenizar todos os nossos ouvintes que ainda não chegaram e que ainda estão por chegar. Lembrar, como sempre, né, Fabiola, que esse programa é feito para vocês, coloquem suas opiniões. Hoje iremos falar sobre o que faz um psicanalista, é isso, Fabiola? Isso, boa noite, José Aldo, boa noite, doutor Rui, boa noite para quem está chegando aqui no programa Além do Divã. Só lembrando que o nosso programa ele fica gravado aqui na rede social de José Aldo e fica disponível para quem quiser compartilhar, assistir depois, rever algum conceito que foi trabalhado aqui durante o percurso do programa, nesse diálogo que a gente vai ter hoje. A gente vai saber o que faz um psicanalista. Hoje, o Além do Divã com José Aldo Souza Silva. José Aldo é psicanalista, é psicólogo, é filósofo e já há muitos anos é praticante da psicanálise, né, José Aldo? Assim como também é membro da Orla, que é o Centro Psicanalítico do Maranhão. E hoje a gente tem como convidado o Dr. Rui, ele é bacharel em Direito, também é psicanalista. E a gente vai iniciar o nosso programa e uma pergunta que eu deixo aqui para os dois o que é psicanálise? Você começa a responder ou eu respondo primeiro? Fique à vontade, doutor José. Então, vamos lá, Fabio. Essa é uma pergunta muito pertinente, né? O que é a psicanálise? A psicanálise, primeiramente, é um método de tratamento, né? Inventado pelo Dr. Sigmund Freud, né? Que descobriu, que é o criador da psicanálise, descobriu o inconsciente. Na verdade, ele fala que ele não descobriu. Os filósofos já haviam falado antes dele sobre o inconsciente. Ele apenas nos deu elementos, nos deu ferramentas para que nós possamos trabalhar. Mas antes de falar o que faz um psicanalista, né, podemos começar, o doutor Rui acrescenta posteriormente alguma coisa, né, podemos falar um pouco sobre essas diferenças entre psiquiatria, psicologia e psicanálise, Fabrício, que tantas pessoas nos perguntam. Você gostaria de falar sobre ele, doutor Rui? Podemos. Na verdade, isso é muito interessante, que a maioria das pessoas confundem realmente, não é, doutor José Aldo, sobre essas questões. E são bem simples, que elas pauteiam da seguinte forma. O psiquiatra é uma especialização da medicina, ou seja, é um profissional médico, né, acadêmico da medicina, que formou-se em medicina, posteriormente especializou-se na psiquiatria. Ele detém o poder de efetuar tratamentos com medicações, né, o que já o distingue e diferencia dos demais profissionais, tanto psicólogo como psicanalista, que não possuem essa autorização. Tá? O psicólogo, ele trabalha com o bem-estar do seu cliente, aquele bem-estar mais imediato, aquela coisa mais palpável ali, né, mais próxima dele. Já o psicanalista, como você mencionou, irá abordar o inconsciente. Né? O inconsciente trazendo o analisando a ter consciência daquilo que ele tenta manter-se distante.
Bom. E, com isso, auxiliá-lo para esse enfrentamento. Boa Agora, palavra, doutor. Boa palavra, gostei. É o que o doutor falou. Trazer o inconsciente, aquilo que é o inconsciente. A psicanálise fala tanto de inconsciente, mas eu gostaria de dizer o que é o inconsciente. Ou pelo menos as formações do inconsciente. O inconsciente o próprio sintoma é a formação do inconsciente. Um ato falho é a formação do inconsciente. Um xiste é a formação do inconsciente. O lápis de linguagem é a formação do inconsciente. O próprio sonho é a estrada real, né, do inconsciente, como diria Freud. Né? Então, o inconsciente é essa outra cena, é aquilo que me escapa, aquilo que foge de mim, né, que eu não dou conta. É aquilo que me leva eu repetir, é aquilo que me leva muitas vezes a ser quem realmente eu sou. E que eu tento fugir, e que eu tento negar, né, e que eu tento, como falamos, recalcar, reprimir isso em mim, como o doutor Rui falou, é trazendo a consciência o inconsciente, tornando consciente esse inconsciente de algo que me escapa. O que aconteceu com a histérica. Eu sempre digo que Freud é o pai da psicanálise, mas as mulheres, as histéricas, são a mãe da psicanálise, porque foi ela que fundou a psicanálise quando Ana O, uma mulher, uma histérica, pediu que o Freud, o médico Freud, o calasse. E Freud soube escutar. Então, mas antes de nós adentrarmos o que faz um psicanalista, é necessário entender, primeiro, Fabíola, acho que essa pergunta também é importante, o que faz um psicanalista? É necessário entender quem é analisável, quem é que procura uma análise. Né? Eu acho que é importante isso. Porque procurar um psicanalista, o que faz um psicanalista é a função do psicanalista. Agora, para isso é necessário que alguém adentre em análise. E quem é analisável? Então, a primeira resposta que eu dou, quem é analisável, quem busca um psicanalista, quem precisa de um psicanalista? Ponto. Quem precisa de um psicanalista? A pessoa que precisa de um psicanalista significa, buscar um psicanalista significa se interrogar sobre o seu sofrimento, se interrogar sobre o seu mal-estar. Significa questionar esse mal-estar e tentar trazer para si uma resposta. Então, ser analisável também é tentar explicar esse mal-estar. Ser analisável, a pessoa que busca um psicanalista, ela tem que sofrer. E sofrer e se interrogar sobre a causa do seu sofrimento. E tentar responder a isso. Isso é a condição que é indispensável para que uma pessoa se engaje ou busque um psicanalista. Gostaria de falar mais alguma coisa? É muito interessante, Joseldo. Eu diria assim, boa parte desse sofrimento, ele nasce do medo. Né? Um medo que, na verdade, toda pessoa tem. Porque, inclusive, as pessoas às vezes perguntam assim, mas o psicanalista, o psicólogo, o psiquiatra não tem medo? Por acaso somos sobrenaturais, sobre-humanos, super-heróis? Não, todos nós temos medo. A diferença é o que nós fazemos com esse medo. Né? A forma como lidamos com esse medo. Esse medo, ele é natural e é necessário ao ser humano. Afinal de contas, é o medo que mantém o ser humano vivo. Ele serve como parâmetro para que a gente possa vir ou não dar um passo à frente. Vamos pensar da seguinte forma. Você é convidado a adentrar em uma sala escura que você não conhece. Eu diria que pelo menos 99% da humanidade ficará com medo de dar esse passo para entrar nesta sala. É o desconhecido. Esse é um medo natural. Mas boa parte dos medos estão na nossa imaginação. Não estão no campo da realidade. São frutos de nossas
imaginações. E é aí que é necessário que a gente pontue para essa pessoa, para que ela distinga o que realmente é o medo plausível, necessário, daquilo que ela está criando em sua própria mente. Essa pessoa ela será colocada a conhecer esta situação e passar, como você falou, José, a se questionar sobre isso, a ter consciência, né? O que é o analisável? O analisável é aquilo que é inconsciente que pode ser trazido para o consciente. Porque, do contrário, vira aquilo que Freud chama umbigo da análise. Você não consegue trazer do inconsciente para o consciente, é o que não é analisável. E isso todo psicanalista, todo profissional da saúde mental sabe que existe. Existe um campo inacessível a qualquer pessoa. Sempre será inconsciente para aquela. O meu inconsciente, o seu inconsciente, o inconsciente de outras pessoas. O que nós buscamos, na verdade, é ter essa consciência para que a gente afaste essas situações que nos trazem, né, o desconforto, o sofrimento, e a encaremos com força, com condições de continuar adiante. Muito bom. Então, muito interessante que o doutor Rui coloca. Então, importante, o que o Rui está falando, nós podemos chamar de sintoma, né, Fabíola? Porque a função da análise não é uma função do sujeito, mas a função da análise é função do sintoma. Porque quando a pessoa busca um psicanalista, significa que algo na vida dela não está bem. Significa que algo está mal. Por isso tem sintomas. Sinto mal. Sintoma. Sinto mal. Se nós separarmos, colocássemos isso, sinto mal. Então, o que leva uma pessoa ao psicanalista? É o mal-estar. É um sintoma. Alguém que pede uma análise, né, é alguém que está sendo atravessado por algum mal-estar, por alguma inquietação, por alguma angústia, né, por algo que podemos dizer que não anda bem na vida dessa pessoa. Então ela procura um psicanalista porque acredita que o psicanalista, e é interessante entender antes que eu termine essa frase, e quem busca um psicanalista é alguém que está mal, que anda mal, que está angustiado, que está atravessado por alguma angústia ou por um mal-estar. E quando a pessoa busca um analista, ele não quer saber, por isso que a análise é a função do sintoma. Quando ele busca ele busca um psicanalista e não uma análise propriamente dita. Então, quando ele busca, ele não quer saber se é psicoterapeuta, que é behaviorista, comportamental, ele quer buscar alguém que o tire daquela condição de sofrimento, que o arranque, que arranque esse mal-estar, essa dor, essa angústia. Então, ele está atrás não de propriamente análise, mas de um psicanalista que venha arrancar essa dor, esse mal-estar. Então, quem busca uma análise? Alguém que sofre. E muitas vezes alguém que sofre além do suportável. Esse tanto de pessoas que buscam um psicanalista. Né? Isso que é importante. Mas para que haja, de fato, uma análise, né? Para que essa demanda de análise mereça, de fato, uma resposta, é necessário que esse analisando, essa pessoa que nos procura, é preciso que esse sujeito se queixe. Ele se queixe. E que essa queixa, ela se transforme numa demanda de análise. Então, se um sujeito se apresenta a um analista para se queixar desse mal-estar, e até pedir para dele se desvencilhar, mas isso também não basta. É preciso que essa queixa se transforme em uma demanda de análise, endereçada ao analista. Porque quando eu procuro um psicanalista, eu acredito que ele tem a resposta para o meu estado. Mas não basta eu apenas desvencilhar a mim desse mal-estar, lançar para o doutor Rui que eu estou mal. É preciso também que eu seja implicado, que eu me interrogue, que eu me questione. E que essa queixa passe do estatuto de mensagem para um estatuto de questão e que isso venha a ser investigado e decifrado. Então é muito importante isso.
que essa queixa parte da questão, estatuto de questão, para o sujeito, para que ele esteja instigado a decifrá-lo. Então, Lacan dizia que uma análise, só para se conhecer melhor, não é análise, porque esse se conhecer melhor, ele não considerava como uma demanda de análise, que mereça uma resposta. Está claro? Então, e para que serve o psicanalista? O que faz um psicanalista? Deixa para o doutor Rui responder. Começar a trabalhar e a gente vai trabalhando. Nós vamos começar da seguinte forma. Nossa ferramenta são os ouvidos. Né? E nós iremos trabalhar a fala. A fala, muitas das vezes, não dita. Aquilo que realmente perturba o analisando, muitas das vezes é aquilo que ele não quer falar. É aquilo que está por trás daquilo que ele participa a gente. Do contrário, o bate-papo com o amigo na mesinha do bar, ou no restaurante, ou na sala de visita de alguém, serviria como análise. Né? Ele está ali apenas colocando o seu mal-estar, mas ele não está comprometido com o seu mal-estar ainda. E nós estamos ali exatamente para ouvi-lo e trazê-lo para esse mal-estar que ele não quer falar. Então, para isso, nós trabalhamos os ouvidos. A nossa ferramenta fundamental. Aquilo que realmente é necessário fazer. Atentar para o discurso do sujeito dentro daquilo que o incomoda de fato. Muitas das vezes posso chegar para o Dr. Joseldo e dizer assim, meu desconforto é minha esposa, que não faz o que eu quero dentro de casa, mas eu sequer sei dizer o que eu quero dentro de casa. Então, se eu não tenho essa consciência, e como o Dr. Joseldo falou, é necessário o analisando se comprometer. Ele entende que nós tenhamos uma resposta imediata para o seu sofrimento e vamos ser um guru ou um mágico e ali passar a mão e tudo se resolverá. Não, sendo assim, não é análise. Isso pode ser trabalhado com pajé, né? Pode ser trabalhado em outros centros de terapia, mas não com o psicanalista. Até porque quem vai realmente tomar essa decisão não é o psicanalista. Por quê? Porque o peso dessa decisão não recai sobre o psicanalista. Isso é muito importante também, que o analisando absorva como consciência. Senão eu chegaria para o doutor José, o doutor... Tá vendo, Fabiola? Travou a fala do Dr. Rui. Vamos continuar, enquanto ele volta aí. Então, o importante é o que o Dr. Rui está falando. O sujeito tem que se responsabilizar pelo seu mal-estar. Né? Muitas vezes nós queixamos dos outros, para depois queixarmos de nós mesmos. É minha mulher, é meu marido, é meu filho, é o meu emprego, é meu patrão. Então, é necessário que nesse momento o analista leve o sujeito a se responsabilizar pelo seu discurso. Né? Então, o que faz um psicanalista? O que faz um psicanalista? O paciente ele busca a ajuda do psicanalista para quê? Para ampliar o seu autoconhecimento, para poder compreender suas angústias e pensamentos e também suas ações. E assim trabalhar, podemos dizer assim, seus processos mentais com foco no presente e no futuro, né, dentro de sua vida. E nesse modo, o que faz o psicanalista? O psicanalista trabalha com as emoções, trabalha com os sentimentos desse indivíduo, desse sujeito que nos procura. Fazendo o quê? Auxiliando esse paciente, esse sujeito, a evoluir seu inconsciente, né? Encontrando
assim, resposta para superar as dores e questões internas. Porque quem procura um psicanalista é alguém que está atravessado por algum mal-estar, por alguma angústia que seja externa ou interna, algo que está fazendo com que ele tropece. Então, o analista vai levar esse sujeito, né, a evoluir, encontrar resposta para superar essas questões, tentar se livrar, saber lidar melhor, eu acho que seria a melhor expressão. Não é que o psicanalista vai curar, e não é nem um curandeiro, mas que o analista vai levar esse sujeito a melhor lidar com o seu mal-estar, o melhor fazer, lá que a gente chama sabe o melhor fazer com o seu sintoma, o melhor fazer, o melhor lidar com esse sintoma. O doutor Rui falou da questão do medo. Muitas vezes a gente tem medo do desconhecido. E a partir do momento que nós conhecemos, nós passamos a não ter medo. Muitas vezes o sintoma é esse gigante, é essa pedra, é esse algo desconfortável que eu tenho medo. Por exemplo, uma pessoa que tem síndrome do pânico, fobia, que tem medo de ir para um lugar e tem medo daquilo acontecer. E quanto mais ele teme, mais apavorado ele fica, mais angustiado ele fica. E aí é importante uma análise que faz o psicanalista trabalhar essas questões para que ele possa lidar melhor com tudo isso, para que ele não venha fugir de si mesmo, mas aprender a lidar com esse sintoma, a trabalhar, a enfrentar esse mal-estar da qual ele é atravessado. Está claro, Fabiola, isso aí? Então, é importante, a pessoa tem fobia, tem pânico, eu não tenho medo de ir na rua, tenho medo de comprar. Então, é levar a pessoa a se deparar, a confrontar esse mal-estar. Né? Então, isso é muito importante. Então, é o trabalho do psicanalista. O que o psicanalista vai fazer? Vai adentrar no plano inconsciente do paciente. Dentro do plano inconsciente desse plano da qual escapa a própria consciência. Escapa a própria consciência do paciente. Então, o analista, ele adentra no plano inconsciente do paciente e para trazer os seus sonhos, suas lembranças e símbolos, né, da qual está recalcado, reprimido, mas, claro, isso usando técnicas. Então, todo esse processo vai te tornar benéfico. Uma vez uma paciente me perguntou, tinha vários traumas, e ela não queria lembrar dos traumas na análise. Né, do que ela passou, do que ela enfrentou, abuso, essas questões. Eu disse para ela que a melhor maneira de esquecer uma coisa é lembrando. E quando nós vivenciamos todas essas lembranças dolorosas, todo esse mal-estar da qual foi atravessado, da qual ela não queria saber, da qual ela negava e não aceitava, não queria saber porque tinha medo. Quando ela enfrentou isso, trouxemos isso à tona ao inconsciente, então ela melhorou. Porque o que é um sintoma? É um conflito do inconsciente. O sintoma significa que algo na minha vida não está bem. É meu inconsciente falando que algo não está bem em minha vida. Então, eu sinto um sintoma. Pode ser um sintoma conversivo, no caso de tremedeira, ansiedade, tremendo, palpitações, mal-estar. Né? Então, o psicanalista ele vai fazer todo esse processo que será benéfico para o paciente, que vai compreender melhor sobre si mesmo. E com o tempo, o que vai acontecer? Ele vai se tornar apto a superar seus traumas, suas dores, seus medos e outros tipos de transtorno. É aquela frase bem socrática, vamos lembrar uma psicanálise socrática, conhecer-te a ti mesmo, mergulhar dentro de si mesmo. Então, o que o psicanalista faz é isso. Né? É levar o paciente ao encontro desse estranho em si, trazendo a consciência para que ele possa aprender a lidar melhor e superar seus traumas, superar suas dores, seus medos e seus transtornos. Então, o que o psicanalista faz? Né? Agora, pergunta? Sim, José Aldo. Eu creio que a gente está falando aqui, e essa pergunta também é relacionada. Se existe o psicanalista, porque existe o analisante.
Mas todas as pessoas que buscam o analista são analisáveis? Não, nem todas as pessoas que entram no consultório de um psicanalista, ele é analisável. Porque a análise, como eu falei anteriormente, a análise é função do sintoma e não do sujeito. Uma pessoa que procura um consultório do psicanalista não significa que ele está fazendo análise. Porque é o sintoma que vai determinar. É o sintoma, né, essa queixa, esse sintoma é a constituição do sintoma, né, que vai estabelecer, né, a análise, essa demanda, essa mudança. Podemos dizer que é quando o sujeito se queixa, começa a se queixar do outro, e é necessário que transforme essa queixa do sujeito numa demanda propriamente de análise. Então, o sujeito ele tem que se questionar, ele tem que sofrer para além do suportável e tem que se interrogar sobre o seu sofrimento. Por que eu sofro? Então, é esse momento em que o sintoma é transformado para a pessoa em um enigma, né? E que tem que ser decifrado. Porque o sintoma ele vai apresentar a própria divisão do sujeito, no Lacan de sujeito barrado. Então, é com esse sintoma, é com esse mal-estar, com esse atravessamento, com essa angústia, que o sujeito se dirige ao analista perguntando o que isso quer dizer, o que significa isso, né? E tal posição inclui, podemos dizer, inclui um saber, porque o analisando supõe que o analista detém a verdade de seu sintoma, sob forma de uma produção. Então, eu lhe procuro, Fabíola, para análise, que eu acredito que você tem a resposta para o meu mal-estar. Quando eu procuro um analista, eu estou procurando um psicanalista e muitas vezes não uma análise. Por isso que essa é a resposta. Às vezes eu vou no consultório do analista e não é uma análise propriamente dita. Às vezes é um pedido de ajuda, mas para esse pedido ocorrer, é necessário que passe do estatuto de pergunta, né, para o próprio analisando. O doutor Rui saiu, acho que a internet dele deu pane. Ele mora longe, mas vamos continuar. E vai, Fabiola. José Aldo, quando Freud, a sociedade no período que Freud criou a psicanálise, o método da psicanálise, era muito diferente do período atual. A gente pode dizer que existem diferenças hoje na forma como a psicanálise é abordada para o período que Freud a criou? Vamos pensar, a época do Freud era uma época vitoriana. Nós vivíamos numa época mais vertical do que horizontal. Hoje nós vivemos numa época horizontal, não vertical. Deus, pátria, família, nem a ordem de emprego, era engenheiro, advogado, médico. Isso mudou. Então hoje nós vivemos uma ótica mais vertical. Então o sintoma hoje ele está mascarado, né? Não há mais aquela época de Freud. Não significa que os sintomas mudaram. Por exemplo, a histeria hoje podemos dizer que a ansiedade é um sintoma histérico da histeria. Então, só com outras roupagens, a nova patologia, né? Mas a psicanálise está sempre se reinventando, né? O que mudou hoje a psicanálise estava muito atrelada à questão do complexo de Édipo, a castração, hoje não tanto. Pois nós temos a clínica do Real, Lacan vai falar de 3 clínicas, falar das 3 clínicas de Lacan, e Lacan começa a pensar essa clínica, o primeiro momento da clínica lacaniana seria o da vontade de reconhecimento, né? O desejo de ser reconhecido pelo outro, que ele vai beber da fonte do filósofo Hegel, né? E nesse sentido a análise era conduzida pela vontade do conhecimento do desejo, ou seja, as pessoas sofriam
porque queriam ser reconhecidas. E isso estava o quê? Na base do filósofo Hegel. Né? Porque o conflito do homem, Hegel vai falar a dialética entre o senhor e o escravo, que se baseia no desejo de reconhecimento. Né? Então, o que Lacan faz? Lacan implica essa dialética, a psicanálise, em seus primeiros textos. Né? Mais especificamente, os conceitos sobre o outro. Né? Sobre o outro, que é o modelo de luta por prestígio. Mostra essa proximidade com o conceito hegeliano. Então, ele vai mudando. Nós pensamos que, no segundo momento da clínica lacaniana, seria o da vontade de dizer, que seria baseado na psicanálise como uma prática do diálogo. E ainda a primeira clínica é Lacan, que se sustentava no inconsciente estruturado como uma linguagem. Que surge o quê? Surge de uma questão de o sujeito acoplar-se corretamente à palavra. É o sujeito dividido entre dois significantes. Né? No terceiro momento, na segunda clínica de Lacan, não se trata mais nem da vontade de reconhecimento e nem da vontade de dizer. Há um novo ponto de ancoragem, né? Da clínica psicanalista apontada por Lacan. Foi em 1972 a 1973, no Seminário 20, que ele vai dizer a vontade de gozar. Então, são os três dos momentos apresentados de maneira simples, né? Que Lacan vai dizer, primeiro, o outro do reconhecimento, segundo, o outro barrado, mas atingível, e terceiro, o outro que não existe. Então, nós vivemos num mundo hoje, né, do real, a clínica do real, num mundo onde o outro não existe. Né? Então, não é mais encontrar resposta, não é mais o outro não existe. E qual resposta podemos encontrar? Né? Um sujeito que tropeça nesse real. Né? Se no primeiro momento reconheça-me dentro de uma identidade, no segundo momento, reconheço-me dentro de uma austeridade. E no terceiro momento, seria reconheça-me dentro de mim mesmo. Certo? Então, mas o que seria o ser de mim mesmo? Podemos dizer que Lacan vai dizer que a única resposta é esse ser goza. Né? Então, vemos que nós vivemos numa época hoje mais horizontal e menos vertical. Vivemos na época do outro que não existe. Né? Eu falei as três clínicas de Lacan, muito importante. Deu para entender, Fabíola? Então, o sintoma ele vai apenas tomando outra roupagem. Mas todo mundo hoje está atravessado por um sintoma, por um mal-estar. Isso. E o que é esse outro que a gente tanto fala dentro da psicanálise, tanto José Aldo e Dr. Rui? Vou pensar, Lacan vai chamar o pequeno e o grande outro. O pequeno e o grande outro é a relação, o pequeno outro é a relação do seu semelhante, do seu igual. O grande outro, o pequeno outro está muito relacionado à questão do imaginário, como nós estamos aqui, o eu do analista e o eu do analisando, esse analista que se apresenta amável e detestável. Que esse modelo era um modelo que o Dr. Rui estava falando, que muitos psicanalistas, psicólogos, principalmente, da psicologia psicologia do ego, colocava como se fosse um guru, um mestre. Por isso que dizia assim, me diga quem é teu analista, que eu te direi quem tu és. Porque estava numa relação imaginária do eu com eu. Então, eles estavam destruindo tudo que estava relacionado sobre a questão do inconsciente. Aí chega Lacan, né, que deu uma valorização, retorno a Freud, uma valorização do inconsciente, falando que o inconsciente está estruturado numa linguagem, né, dando valor mais do simbólico, que é esse pequeno, o grande outro, que é o lugar da fala, da lei, da cultura, tem de uma forma bem simples. Né? Então, está aí. Agora eu gostaria de ouvir o Dr. Rui continuando aquela palavra dele. Tá muito boa. O áudio. Microfone, Dr. Rui. Microfone, doutor. Microfone. Opa, desculpa.
peço desculpas que a internet caiu, são coisas que a gente não tem como prever. Eu até solicito aqui de vocês que me digam até onde foi ouvido por vocês. Eu falava da questão do analista ter como sua principal ferramenta os ouvidos, né? Sim. Exatamente isso que você vinha colocando, José, porque, na verdade, tudo permeia dentro do imaginário, né? O imaginário. Nós nos vemos de uma forma e imaginamos como o outro nos vê. Analisando, chega à sala, imaginando, como você falou, que nós somos detentores de um conhecimento, de um saber que irá neutralizar o seu sofrimento, que irá extinguir e extirpar de sua vida todo o sofrimento. Isso já é um imaginário fantasioso, porque não tem como nós trabalharmos todas as perspectivas que podem acontecer na vida, né? Como você me lembrou há alguns dias, a questão de como é o tratamento, como é que funciona. E Freud, no seu volume 12 da Imago, o caso Schreber e artigos sobre outros trabalhos, de 1911 a 1913, ele dá ali sobre o início do tratamento e como seria o tratamento. Não tem como falar, não tem como prever, não tem como colocar em um manual como isso se dará. Por quê? Porque cada analisando é um sujeito único e diferente. Eu posso até iniciar, né, ao atendimento com algumas perguntas preliminares para que a pessoa possa vir a se sentir relaxado, até porque precisa. Muitas pessoas entendem que, uma vez iniciado o tratamento com o Dr. Joséaldo, eu tenho que permanecer com ele. Primeiro, a gente questiona quando se inicia o tratamento. Será que a partir do momento que eu chego à sua sala de atendimento, eu já estou sendo terapiado? Existe a corrente que diz que sim. A partir do momento que eu decidir estar lá, eu já estou em terapia. Mas existe a corrente que diz que não. E você precisa entender também assim, no primeiro momento, existem as entrevistas preliminares, onde você conversará, e somente no momento posterior realmente se iniciará a análise. É quando a gente passa a escutar aquilo que eu dizia, escutar aquilo que não quer ser dito, não quer ser tocado, é onde está o meu maior sofrimento. Quem é que quer realmente enfrentar de frente, de cara, logo, de fato, um sofrimento, né? Quem é que quer? Quem é que quer chegar e dizer assim, realmente isso aqui acontece comigo? É muito raro, muito raro. A pessoa não quer, ela quer chegar lá e dizer assim, tira isso de mim, afasta, acaba com isso, eu não quero mais sofrer. É uma promessa que não pode ser cumprida. Você não pode chegar para a pessoa e dizer assim, não, nunca mais você sofrerá. Exatamente por isso que não tem um manual que diz como nós devemos proceder. Como deve ser o tratamento. Deve ser pautado assim, assim, assim. Você deve dizer isso, 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 isso. Você deve pontuar. O que eu devo pontuar? Como é que eu posso prever no meu analisando o que eu vou pontuar naquele discurso que não quer ser dito, que não quer ser falado, que não quer ser tocado, que não quer ser sentido por ele, né? A gente não tem como ter essa previsão, e por isso a gente não tem como criar manuais com técnicas que conduzam a análise. A análise ocorre ali, no momento que está se ouvindo, no momento da fala do sujeito, principalmente dentro daquilo que ele silencia. Às vezes o silêncio fala muito, né? Muito. E bem aí você precisa entendê-lo. É importante quando o Dr. Rui fala de escuta,
a escuta do analista ela é uma escuta privilegiada. Porque nós separamos escutar em psicanálise não é a mesma coisa de ouvir. Ouvir significa ouvir exteriormente. Escutar significa escutar internamente. É você ir adentro, é quando você adentrasse dentro do inconsciente desse analisando. É o que Freud diz. É indo ao encontro do inconsciente, do teu inconsciente que você pode capturar o inconsciente analisando. E para isso é preciso deitar-se no divã para você se familiarizar com o seu próprio inconsciente. Então, o que faz o psicanalista? O psicanalista, eu gosto muito dessa colocação de Jorge Pope, o psicanalista, ele não, como diz Lacan, ele não dirige a pessoa. O psicanalista dirige o tratamento. Quando a Fabíola perguntou essa questão do eu, do objeto pequeno A e o grande outro, essa relação do eu para o eu, do eu amável, do eu detestável, que essa relação analista eles usavam como detentor do conhecimento. Eles adentravam, né? Eles conduziam o paciente. Estavam se perdendo, o essencial da psicanálise, porque os analistas estavam valorizando Christian, Hartmann e Lowenstein, estavam valorizando mais a questão do discurso do mestre. Ele estava encarnando, né, projetando o discurso do mestre, e não o discurso do grande outro, que é o discurso do inconsciente. Então, isso é muito importante. Mas o que o psicanalista faz? Quem procura um psicanalista? Para que eu devo buscar um psicanalista? Qual é a função do psicanalista? Então, a função, o que leva uma pessoa ao psicanalista é o sofrimento, é o sintoma, é o seu mal-estar. E o sintoma, Fabíola, é aquilo que faz sofrer. O sintoma, ele é como uma barreira na estrada, que faz a pessoa esbarrar e não conseguir mais ultrapassar. Daí podemos dizer que o sintoma é essa pedra no meio do caminho, como diria Drummond de Andrade, na vida do ser humano. Então, quem busca análise, a função da análise não é a função do sujeito, mas do próprio sintoma, como o Dr. Rui falou. Eu quero que você tire esse mal-estar, me cure. Quando as pessoas procuram a gente, elas querem que... Por isso que hoje tem muita questão da pílula da felicidade, a medicalização da angústia, porque as pessoas estão vivendo uma época mediatista que não querem falar. Estão vivendo mais o curto-circuito da palavra. Eu não quero passar 50 minutos no análise, 60, uma hora, não sei, dependendo do tempo, porque o tempo para psicanálise não é o tempo cronológico, mas o tempo lógico, né? Como Lacan diria. Mas não quero, prefiro tomar um remédio para o meu mal-estar. Muitas pessoas me procuram e muitas pessoas me perguntam se eu receito o remédio. Não. Aqui, na verdade, é o momento que você vem desmamar-se desse remédio. Tirar essas amuletas. E é isso que o psicanalista faz. Tirar essas amuletas da qual o paciente chega mancando, tropeçando, esbarrando, para que ele possa caminhar sozinho. Para que ele possa se confrontar com o seu mal-estar e aprender a lidar com esse mal-estar. Então, essa é a função do psicanalista. É isso que o psicanalista faz. Levar o sujeito a se interrogar sobre o mal-estar e aprender a lidar com ele. Um saber fazer. Não é que eu vou tirar esse sintoma. Eu sou um curandeiro, curá-lo. Mas eu ensinar saber fare, né? O saber fazer com aquilo que me atropela. Com essa pedra que está fazendo eu barrar na minha vida. Com essa pedra que está fazendo eu estacionar e que não está permitindo eu ver além do horizonte. E que muitas vezes me leva a uma compulsão, uma repetição. Repetir sempre o mesmo, como esse algo infernal, que aí a pessoa vai dizer, eu nasci para sofrer. E não é isso, é um sintoma. Mas ele também, ele é algoz desse próprio sintoma. Aí é o que sintoma gozo. Lacan vai chamar de gozo, que muitas vezes também, Fabio, o paciente ele se satisfaz com desprazer. É uma satisfação com desprazer. Ele tem um prazer na insatisfação, na dor e no sofrimento. E vamos lembrar isso. E também Freud vai chamar de ganho sintomático, ganho do sintoma. Porque muitas vezes é uma maneira de atrair, chamar a atenção de outras pessoas. Ou de permanecer
permanecer as pessoas perto de mim. E você tirar isso dele, você está tirando tudo. Então ele prefere ficar mancando, tropeçando, esbarrando, do que arrancar esse caroço, que é esse sintoma. Se eu deixo de sofrer, eu não preciso mais da atenção das pessoas, né? Isso. Enquanto eu estou sofrendo, mamãe tá dodói, papai, meu machucado, doutor Josialdo, a minha dor. Eu tenho atenção, eu detenho a atenção dessas pessoas. Eu não consigo ver, entender e acreditar que eu também poderei ter a atenção dessas pessoas sem ter essa dor, sem precisar sofrer, né? Eu posso aparecer com, digamos, outras qualidades, né? Qualidades que venham a ser positivas, né? É interessante, Joseldo, que eu coloquei aqui, nós colocamos, né, que o analisando vem em função da dor. É necessário esse sofrimento. E aí o imediatismo, como você colocou e pontuou muito bem, o leva ao vício da medicação. Ah, não, eu tomo a medicação que é assim, eu afasto o meu sofrimento. Você não está afastando o sofrimento, você, na verdade, entrou numa ilusão, né? Você não enfrentou o seu sofrimento. Até porque dentro da análise a gente precisa exatamente da lucidez do analisando. Ele precisa estar ciente desse sofrimento. Ele precisa ser conscientizado desta dor. E pode parecer absurdo, assim, eu vou falar aqui da minha própria experiência, tá? Eu não gosto nem um pouco de agulha, tá? Nem um pouco. Isso já foi um pouco mais difícil para mim. Eu chego a dizer que era muito, muito, muito difícil, quase uma fobia, doutor Josialdo, quase uma fobia de agulha, né? E muitos anos eu era criança, eu me lembro que a tia Fitz, que era médica, pediu para que fosse coletado sangue em mim, devido a minha urina ter ficado muito escura. E ela suspeitava que eu estivesse com algum problema renal, ou no fígado, ou alguma coisa assim hepática um pouco ruim. Ocorre que naquela época a minha fobia era tão grande que o sangue seria coletado no dia seguinte, e no dia seguinte eu amanheci bonzinho. Amanheci rosado, a urina normalizou, tudo se deu de uma forma miraculosa, né? Depois que eu comecei a frequentar a análise, não por conta disto, mas me trouxe benefício para esse campo também. Por quê? Porque consciente desta desse meu desprazer para com a agulha, que eu sempre digo assim, a medicina evolui, mas a agulha está ali, né? Várias técnicas ocorrem hoje e tudo, mas é necessário ainda a agulha. Exatamente diante disso, eu comecei a enfrentar esse meu problema, a trazer consciência para mim mesmo da necessidade desta ferramenta. E hoje, por exemplo, eu tenho orgulho de dizer que minha carteira de vacinação é ímpar. São poucas as pessoas que têm uma carteira de vacinação igual a minha. Mesmo com todo o desprazer, continuo não gostando desse trambolim, não. Continua na expectativa de um dia a medicina evoluir e eu não precisar mais disso. Mas enquanto não evolui, enquanto não chegamos lá, que talvez eu parta, né, e não veja a desnecessidade da agulha, eu tomei a minha coragenzinha e enfrento esse meu problema. Vou lá, tiro meu sangue quando necessário, enfrento a agulha. Eu estou falando isso, as pessoas, mas isso é coisa boba. Não, não é tão bobo assim. Talvez seja bobo para... Eu vejo muito, muito, quando eu mesmo vou ao laboratório para coletar o meu sangue, vejo muito pais, mães dizendo assim, isso não dói. Isso para o seu filho ou para a sua filha, isso não dói. Para de chorar, engole o choro. Espera aí, calma aí, só um minuto.
Não dói em quem? Em quem é que não dói? Quem é que não vai sentir a dor? É você, pai, é você, mãe. Não está sendo espetado. Eu sempre busquei... eu não tive esse problema com os meus pais, né? Minha mãe nunca me disse assim, isso não dói ou engole o choro. Talvez por isso eu tenha aprendido e trago para a vida das minhas filhas, na minha relação com minhas filhas. Eu sempre, quando tive que levá-las, eu dizia assim, dói, mas é necessário. Você precisa ser vacinada, porque se você não for vacinada, você adoece e ao invés de uma agulhinha, você vai levar várias agulhadas. Você precisa coletar o sangue. Dói, é desconfortável, mas é necessário, porque daí você também previne uma série de coisas. Então eu sempre fui muito claro com as minhas filhas. Eu nunca fantasiei, não dói, não dói. Hoje elas riem de mim e dizem assim, pai, não dói. Aí eu digo para elas, não dói em vocês, mas em mim continua doendo, tá? Mas nem por isso eu deixo de coletar o meu sangue, nem por isso eu deixo de receber a minha medicação, a minha vacina. Por quê? Porque eu tomei consciência da necessidade de agir diante daquilo que eu tinha medo. Tá? Isso aqui, pessoal, é só para que vocês possam ter, assim, aquilo que eu falei lá no início também. Somos seres humanos, todos nós. Talvez para um ou para outro, o que é pequeno para um seja grande para o outro, o que é grande para mim é pequeno para o Josialdo, para a Fabiola, mas vice-versa, o que é grande para eles é pequeno para mim, e nós temos que entender que, na verdade, a necessidade do outro é uma. Tá? Essa é a necessidade do outro. E eu preciso, talvez, apenas esclarecer para ele que boa parte desse medo que o sustenta, que o impede, porque o medo é necessário, volto a repetir, é necessário, é o que nos mantém vivos, né? Mas se esse medo está servindo para me manter vivo, é uma coisa. Se ele está me impedindo de viver, é outra coisa. Eu preciso clarear, tirar toda essa fantasia que permeia a mente do meu analisando e mostrar para ele que muito daquilo que é o sofrimento dele está simplesmente no seu próprio imaginário, não está no mundo real. Não está no mundo real. O mundo real, ele precisa ser vivido com prudência, com cautela, mas é para ser vivido. Se eu permito que o meu medo me impeça de viver, aí eu preciso ir ao Dr. José Aldo. É muito importante. Eu preciso estar lá. Porque muitas vezes, Rui Papiola, a pessoa que nos procura, ou que procura um psicanalista, muitas vezes eles já foram em vários lugares. Muitas dessas pessoas são pessoas que muitas vezes pegaram o problema e colocaram debaixo do tapete. E aí foram guardando. Quando de repente explodiu. Quando explodiu é quando fugiu do seu controle. E aí eles veem no estado desesperado. Pai, irmão, família, querendo logo a pílula da felicidade, a cura. Por isso é importante que as pessoas, quando sentir algo estranho, algo que está desabonando, desregulando a sua vida social, né, individual, coletiva, é hora de você começar a buscar, porque antes que isso saia do trilho. Porque muitas vezes, Fabiola, as pessoas só buscam quando o negócio já explodiu. Né? E aí querem que a gente faça milagre. E aí querem remédio, querem uma coisa e ficam no desespero. E é um tempo. O psicanalista ele não faz milagre. O psicanalista ele escuta, ele trabalha o inconsciente, ele leva a pessoa, como o doutor falou, a lidar com o seu mal-estar. O doutor Rui estava falando aí, eu me lembrei de uma paciente, um caso clínico, de uma paciente que ela tinha muita dor de cabeça, muita enxaqueca. Dor de cabeça terrível. Terrível. E aí nós trabalhamos numa análise, foi buscado essa origem inconsciente. O que aconteceu? Essa paciente
esse paciente, ele se identificou com o paciente, com a paciente que ele a viu no hospital, que estava correndo para um lado e o outro, gritando com dor de cabeça, com a mão na cabeça, pelo amor de Deus, minha cabeça vai estourar, vai explodir. E ele estava lá. E aí ele introjetou, ele se identificou com essa mulher e passou a ter dores de cabeça crônicas. Só foi possível, como você falou, quando nós trouxemos esse material recalcado, reprimido à consciência. E quando ele se deu conta de isso, esse sintoma conversível, essa identificação com o outro, ele se deu conta que era isso, nunca mais sentiu dor de cabeça. Viu o poder da psicanálise? Esse inconsciente ia em encontro daquilo que me escapa, que eu não sei, desse conflito, desse que muitas vezes está reprimido, está recalcado. Né? Com o momento que eu trago essa pessoa à cena, que eu trago todo esse trauma e que vai fluindo na associação livre, vai sair, a pessoa tem um estalo. Então foi por causa disso. Até o dia eu me lembro, doutor, que foi, eu estava assim tal. Então foi isso. Foi por causa disso que eu internado. Aí pronto, cessou. É o que acontecia com a distérica. A distérica sofreu de reminiscência, de não querer saber. E quando isso era consciência, muitas vezes tinha medo, o medo era tão grande, o pavor era tão grande que tinha sintoma no corpo. Muitas vezes a pessoa que tem, por exemplo, pessoas que algumas se foram abusadas sexualmente, na hora que a lembrança chega, ela começa a ter falta de ar, tremedeira, perna tremendo, né, sensação de desmaio, porque é um choque, é um trauma, um choque essa ferida psíquica. Então é importante trabalhar essa questão, trazer isso à consciência e aprender a enfrentar esse gigante frente a frente. Quando analisando, me perguntou, eu não quero me lembrar disso, eu quero esquecer. Como é que eu faço para esquecer disso? A melhor maneira de esquecer uma coisa é lembrando. Entende como é o poder? O que o psicanalista faz? É a fala. Né? Porque o psicanalista trabalha com a fala, com a escuta. E isso tem um poder bombástico e transformador na vida de qualquer ser humano. Né? Então, isso é importante. Por isso que você que está nos assistindo, estiver passando por algo estranho, estiver mancando, cambaleando, como diz o pessoal, na vida, não vai tentar tomar. E outras, muitas pessoas vão tentar se anestesiar com bebida, com álcool, outras coisas, para tentar ter a sensação de poder, de bem-estar, mas amanhã estão do mesmo jeito. Aí amanhã de novo bebendo, de novo. Isso pode levar a pessoa ao quê? Ao alcoolismo, ao vício. Então, procure-se um acompanhamento psicanalítico, tratamento psicanalítico. Esse é o conceito que eu dou. Antes que isso fuja do seu controle. E aí, não venham pedir milagres. Quero ser curado logo hoje. Né? Então, a função sintomal é correlata, né? A demanda de análise, podemos dizer que ela é correlata à elaboração do sintoma, enquanto esse sintoma é analítico. Porque a análise é função do sintoma e não do sujeito. Isso significa dizer que a análise não é um atributo ou um qualitativo do sujeito, como algo que ele seria algo próprio. Para que a análise se inicie, é preciso transformar o sintoma a qual o sujeito se queixa em sintoma analítico. Então, é preciso essa implicação. Então, muitas vezes o sintoma está ligado ao sujeito. O sujeito não quer se desvaziar desse sintoma. O sujeito está sempre culpabilizando o outro, queixando os outros, mas ele é o responsável desse mal-estar. Aí esse gozo, essa satisfação, é esse prazer do sofrimento. Inconsciente, tem inconsciente, uma forma de atrair a atenção dos outros. Mas é importante que você busque o psicanalista. Então, o psicanalista, ele vai lhe ajudar a você lidar com todo esse mal-estar, com essa angústia, com essa pedra. Quem sabe transformar essa pedra, que muitas vezes parece gigantesca, ou uma barreira gigantesca que você não consegue
passar para o outro lado, transformar essa pedra em pequenos pedaços que possa caber, quem sabe, no seu bolso, para você andar com ela, fazer essa pedra algo novo. Né? Isso é importante. Isso, Hoje. José Aldo e doutor Rui. A gente está chegando às 9 horas e antes da gente chegar nas considerações finais, é importante que vocês falem para o nosso público sobre a clínica psicanalítica que em breve será inaugurada por vocês dois, que a gente quer saber de vocês as expectativas e deixar o convite para quem... O José Aldo já até deixou aqui o comentário falando que quem estiver precisando, busque um psicanalista, mas é importante também a gente falar sobre esse novo espaço que vocês estão elaborando de atendimento. E é importante que vocês deixem um recadinho para quem está aqui nos assistindo. Queria fazer uma pontuação aqui diante disso, Fabiola, dizendo assim a todos: não necessariamente quem está nos ouvindo irá nos procurar, mas conhece alguém que possa vir a precisar. Digam a ele sempre interessante, que eu acho. Existe um dizer popular, né, que a terapia é para doido. Ouve-se muito isso, né? Né, doutor José Aldo? Ah, não, isso é coisa para maluco, isso é coisa para maluco. Bom, então eu não devo ser normal. Mas o que eu quero dizer é assim, pelo contrário, a terapia é exatamente para quem quer manter-se normal e tem a consciência disso. Porque todo operador de trem precisa de um bom trilho, porque ele sabe que se não existir um bom trilho, o trem pode descarrilar. E uma vez o trem saindo dos trilhos, é mais difícil trazê-lo para os trilhos novamente. É verdade. Então, se você quer, não é milagre, gente. Tá? Nunca digam para ninguém que vocês conhecem: ah, o doutor José Aldo, o Rui, vai resolver a vida de vocês. Não é bem assim. Não é bem assim. Tá? O principal instrumento na sua vida é você mesmo. Você é o maquinista, você é o condutor. Mas você precisa de pessoas que deem manutenção no seu trilho. Pessoas que mantenham a segurança da sua via férrea, para que você possa estar conduzindo em segurança o seu trem. Assim como você precisa de pessoas que coloquem bons asfaltos, para que você possa conduzir o seu carro. As pessoas tendem a correr para o cardiologista, para qualquer outro especialista da medicina, porque é uma doença aparente, que está ali, palpável, biológico, né? Onde biológico, fisiológico, onde uma intervenção, muitas das cirúrgicas, vai resolver o problema. Pessoas que têm medo até de falar do câncer, né? Não, essa palavra é coisa de outro mundo, é malfadada. Não, o câncer existe. E se você o possui, você está com dificuldade de lidar com essa doença, você tem a equipe médica que vai lhe tratar fisicamente, e você tem a equipe de psicanálise, de psicólogos, de psiquiatras, que vão lhe ajudar na sua saúde mental a lidar com isso. Você tem muito mais chances de uma recuperação quando você tem uma mente saudável, quando você está bem, quando você está receptivo para a cura. Você precisa ter consciência disso. Eu preciso estar receptivo para a cura. A cura não vem se eu não aceitá-la. Ela pode chegar até a minha porta, mas não entrar, porque eu não aceito. Isso não está em outro lugar a não ser aqui, na nossa própria mente, nas nossas barreiras. Barreiras que às vezes eu não vejo, barreiras que eu não consigo entender onde elas estão. Estão aqui.
E aí nós estamos ali para auxiliar nessa sua jornada para alcançar suas próprias ferramentas para conduzir sempre bem o seu trem, o seu carro e assim por diante. Doutor José Aldo. É importante isso, porque o sintoma para a psicanálise é diferente do sintoma para a psiquiatria. Porque o sintoma de psicanálise, ele não surge de maneira... Psicanálise, podem dizer que ele surge de maneira diferente de um distúrbio que causa sofrimento. Porque o sintoma para a psicanálise, ele é, acima de tudo, um mal-estar que se impõe a nós e que é além de nós e que nos interpela, que nos angustia, que nos causa mal, que nos causa dor, que nos deixa inquieto, porque o sintoma para nós, para a psicanálise, é a própria manifestação do inconsciente. Está dizendo que algo na minha vida não está bem. Né? O sintoma, em resumo, é aquilo que nos faz sofrer e que se repete. E muitas vezes não sabemos por quê. Então, por isso que é importante buscar um analista. Porque muitas vezes você acha que está dando salto na sua vida e quando você está igual o mito de Sísifo, né? Carregando a pedra, fazendo o mesmo movimento repetitivo. E aí você vai condenar, que você vai dizer que nasceu para sofrer, e jogar perto de uma maldição, uma praga que você não consegue vencer na vida. Mas você é o seu próprio algoz. Então, gente, procure um psicanalista. Nós estamos abrindo a nossa clínica aqui, em Chapadinha. Vai funcionar ali na Rua Gustavo Barbosa, né? Ao lado da clínica do Dr. Israel, próximo ao Banco do Brasil. Eu gostaria de convidá-lo. Se você está passando por algum mal-estar, não busque ajuda, não só ajuda de um psicanalista, mas de um psicólogo, de um psiquiatra, dependendo da situação. É importante, como o Dr. Rui falou. Eu sempre digo para alguns pacientes que a saúde psíquica, psicológica, é tão importante quanto a saúde física. Porque 90% de todo o nosso adoecimento físico é psíquico. Só que a gente vai para o médico, coração, eletro, uma série de coisas, mas se esquece de tratar a nossa saúde, porque quando isso aqui é que manda no corpo. Se você está bem aqui, tudo está bem. Agora, se você está mal aqui, tudo está mal. Então, é importante que você esteja passando por ansiedade, depressão, pânico, fobia, algum mal-estar, procure ajuda. Não tente resolver esse mal-estar sozinho. Por quê? Porque se existe profissional, é para isso. E procure antes que a coisa tome o rumo, como o Dr. Rui disse, antes que a coisa realmente saia do seu trilho e você não tenha mais condição de trazer esse trem novamente para o trilho. Porque quando sai é mais difícil. Então, estamos ali, ao lado do Banco do Brasil, ao lado da Clínica do Dr. Israel, sala 5, e contamos com a sua presença. Já inaugurou, José Aldo? Tem previsão? Já estamos no final do mês, importante, no final do mês, máximo no dia 5, né, Rui? A gente vai querer fazer uma comemoração, alguma coisa. Isso. Mais provável que seja lá para o dia 5, realmente, 5 de abril. 5, né? O Rui esteve lá, está reformando, e procure não só a gente, mas se você estiver precisando, não deixe para depois, porque a saúde mental ela é importante. Muito importante. Não saia do trilho, porque é mais complicado. Eu acho que a gente já está chegando nas nossas considerações finais. Fique à vontade, doutor Rui, José Aldo. Eu quero aqui agradecer, né, ao convite, essa participação, dizer que estou muito grato. Espero ter trazido alguma coisa de interessante para as pessoas. Eu digo interessante, que é mais do que importante, né? Eu espero que vocês realmente tenham gostado do que nós trouxemos, do que nós colocamos, do que nós pontuamos. Espero também na próxima estar com uma internet um pouco melhor. Para não ter essa ruptura. Teve uma ruptura bem aqui, né? Olha só, uma lacuna
Parece até que eu estava numa análise, ficou uma lacuna. Não deixa de ser, né? E é isso. Quero agradecer a presença do Dr. Rui, por ter me graciado com a presença dele, com a participação dele. Espero que nós possamos fazer mais e mais. Quero agradecer também, especialmente a Fabiola, que está sempre comigo, que está sempre me ajudando. Eu sempre digo que sem ela eu não vivo. Ela é minha fera, meu braço. Sem ela eu não existe. Eu sempre digo para alguns amigos meus. Né? Então, obrigado, Fabiola, por estar sempre comigo. E o programa Além do Divã, né, Fabiola, vai ficar no YouTube, vai ficar gravado. E lembrando que esse programa é uma provocação, é feito para você e por você. E quanto mais, Rui, muito obrigado pela sua presença. Fabiola, muito obrigado também pela sua presença. E boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Antes da gente encerrar, eu só queria deixar só um lembrete para quem quiser participar de grupo de estudo de psicanálise, quem tiver interesse de conhecer mais sobre psicanálise, né, José? José está ministrando atualmente um curso de psicanálise, a introdução à clínica psicanalítica. Caso alguém que passou por aqui ou que vai passar tenha curiosidade, interesse de saber mais, nos busque em nossas redes sociais, que você poderá ser redirecionado para o grupo de estudo de psicanálise. Só lembrando que o José também vai ministrar um curso também pela Orla, pelo Centro Psicanalítico do Maranhão, né, José? Nos próximos meses. E a gente espera ver vocês por lá também, caso queiram buscar mais. E sexta-feira, psicanalítico. Ai, sexta-feira também tem estreia. Isso, sexta-feira tem estreia. Tem um programa sobre Lacan, com José Aldo e o Dr. Eduardo Riavi. Será pelo Instagram da Orla e é toda sexta-feira, né, José Aldo? Toda sexta-feira, às 20h10. A gente vai estar por lá esperando vocês também. Não só aqui no Além do Divã, agora tem mais um novo programa com o José Aldo, que é lá no Instagram da Orla. E também pelo Instagram do José Aldo. Mas vejam também, vão lá seguir o Instagram da Orla, que vai ser todas as sextas-feiras, às 20h10. E só lembrando, quem quiser participar de grupo de estudo, tem vários grupos em aberto, né, José? Tanto da Orla quanto que você ministra. E quarta-feira a gente está por aqui de novo esperando vocês. Vai ficar salvo aqui o programa. Caso alguém queira rever novamente o conteúdo que foi trabalhado, vai ficar salvo aqui, revejam, compartilhem. O assunto que a gente dialogou hoje não foi esgotado. Terá outros momentos da gente estar aqui com o Dr. Rui novamente, né, Dr. Rui? E a todos que passaram por aqui, boa noite. E até quarta-feira. E sexta-feira, eu aguardo sexta-feira. Conversação sobre Lacan. Boa noite, doutor Rui. Boa noite, Fabiola. Boa noite, então, grato mais uma vez a todos. Obrigado, Fabiola. Obrigado, doutor José Aldo. Uma boa noite. Boa noite, doutor. Até a próxima. Até a próxima. Até.